O princípio do filho varão. A Bíblia diz que o filho varão deve reger todas as nações com cetro de ferro. Esse é o propósito de Deus. A obra da igreja é levar Satanás a perder poder e assim introduzir o reino de Deus. A igreja que Deus deseja deve ter a característica de Abigail, cooperar com Cristo. Contudo, uma vez que a igreja não alcançou o propósito divino, nem mesmo conhece tal propósito, que Deus faz? Escolhe um grupo de vencedores que alcançarão seu propósito e satisfarão sua exigência. Esse é o princípio do filho varão. Há muitos exemplos desse princípio na Bíblia. Qual foi o propósito de Deus em escolher o povo de Israel no Antigo Testamento? Êxodo 19 nos diz que ele os escolheu para ser um reino de sacerdotes. Que significa um reino de sacerdotes? Significa que toda nação devia servir a Deus e ser sacerdotes. Contudo, por ter adorado o bezerro de ouro, nem todo o povo de Israel se tornou sacerdote. Em vez de servir a Deus, adoraram um ídolo. Portanto, Moisés conclamou o povo de Israel: "Quem é do Senhor vem até mim", Êxodo 32, 26. Todos os filhos de Levi se juntaram a Moisés, que lhes disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho." Versículo 27. A adoração a ídolos é o maior pecado, assim Deus exigiu que esses homens matassem os próprios irmãos à espada. E os filhos de Levi fizeram de acordo com a palavra de Moisés. Eles queriam servir a Deus acima de suas afeições humanas, portanto Deus os escolheu para sacerdotes. Desde essa época, entre todo Israel, somente os da tribo de Levi foram sacerdotes. Todos os israelitas, a partir de então, achegavam-se a Deus por intermédio deles. Originalmente, todos os israelitas deveriam servir a Deus, mas falharam para com ele, e ele escolheu entre os que falharam um grupo que estivesse no lugar deles. Esses são os vencedores. Devemos lembrar que os levitas não serviam a Deus por si mesmos, nem se tornaram vencedores por escolha própria. Muito menos reivindicaram superioridade sobre os demais. Se isso tivesse ocorrido, estariam acabados. Eles foram escolhidos por Deus para ser sacerdotes como representantes de todo o corpo do povo de Israel. O que os filhos de Israel deveriam oferecer a Deus, os filhos de Levi agora ofereciam por eles. O serviço dos levitas diante de Deus era contado como o serviço de toda a nação de Israel. Apenas os filhos de Levi eram sacerdotes, mas toda a nação de Israel se beneficiava por seu sacerdócio. Da mesma forma, a obra dos vencedores é para toda a igreja. A obra é dos vencedores, mas a igreja recebe a bênção dessa obra. Essa é a glória dos vencedores. A ocupação é deles, mas o que cumprem traz glória para toda a igreja. A obra é deles, mas toda a igreja recebe a bênção. Na época dos juízes, o povo de Israel foi oprimido pelos midianitas e estava desesperado por causa deles. Então, de uma das tribos, Deus levantou Gideão para liderar um contingente de homens e afugentar o inimigo. Por causa desse grupo, toda a nação foi liberta. A responsabilidade era de toda a nação, mas alguns eram medrosos e alguns, preguiçosos. Assim somente um grupo deles foi para a guerra e trouxe benefício a toda a nação. O mesmo princípio é visto quando o povo de Israel voltou do cativeiro. Deus havia originalmente prometido que após de 70 anos de cativeiro, o povo de Israel deveria retornar e ser restaurado para a terra. Contudo, nem todos voltaram, somente uma minoria liderada por Esdras, Neemias, Zorobabel e Josué voltou para edificar o templo e a cidade de Jerusalém. Mas o que fizeram valeu para todo Israel. Foi reconhecido como a restauração e o retorno de toda a nação. O princípio dos vencedores não é que algum indivíduo especialmente espiritual tenha uma coroa e glória à sua espera. Não é dizer que indivíduos serão recompensados com coroas e glória naquele dia. Eles podem obtê-las, mas elas não são só para eles. Esse não é o propósito principal deles. A razão de serem vencedores não é receber glória e coroas por si próprios, mas simplesmente tomar a posição que toda a igreja deveria tomar e fazer a obra para a igreja. Diante de Deus, a igreja deveria estar na condição que Ele deseja, ela deve ser responsável para com Ele, cumprindo a tarefa que lhe foi atribuída e permanecendo na posição adequada. A igreja, contudo, falhou e ainda falha hoje.
Ela não tem sido o que lhe foi originalmente ordenado, não tem feito sua obra, assumindo a responsabilidade, nem permanecido na posição correta. Ela não conquistou a base para Deus. Há somente um grupo de pessoas para fazer essa obra pela igreja e para assumir a responsabilidade dela. Esses são os vencedores. O que eles fazem é contado como a obra de toda a igreja. Se eles serão os vencedores, o propósito de Deus será alcançado e ele será satisfeito. Esse é o princípio do filho varão. A razão de considerar a questão do filho varão é que, no propósito eterno de Deus, ele precisa de um grupo de vencedores. Temos de admitir que, conforme a história, a igreja falhou, portanto Deus chama os vencedores para que se posicionem por ela. O filho varão falado na passagem de Apocalipse refere-se particularmente aos vencedores no fim dos tempos. Uma vez que for dado à luz, ele será arrebatado ao trono de Deus e imediatamente acontecerão coisas no céu e Satanás será lançado para baixo. Isso nos mostra que a dificuldade de Deus é resolvida pelo arrebatamento do filho varão, seu problema é solucionado. Parece que quando o filho varão nascer, o propósito de Deus não pode mais ser impedido. É para isso que Deus chama hoje, isso é o que lhe interessa. Ele precisa desse grupo para cumprir seu objetivo original. A base e a atitude dos vencedores. Em Apocalipse 3:21, o Senhor Jesus disse, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Vemos nisso que a razão de o filho varão ser elevado ao trono é que ele venceu. Agora veremos como os que compõem o filho varão venceram e qual é sua atitude. Apocalipse 12:11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram. Aqui, é Satanás. Eles venceram Satanás por torná-lo incapaz de executar qualquer obra sobre eles. As razões pelas quais eles o venceram foram, 1. O sangue do Cordeiro, 2. A palavra do testemunho que deram, e 3. Mesmo em face da morte, não terem amado a própria vida. Extraído do livro A Igreja Gloriosa. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.